33, versículo 13 e 14. 13. Vamos antes fazer uma oração? Pai nosso e santo que está nos céus, exaltado, glorificado e santificado é o teu nome vivo e poderoso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala do teu Espírito ao meu, sem que venha nada de nós mesmos, que a tua palavra flua, que o teu nome seja glorificado, que vidas sejam alimentadas, e tudo isso para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu entrego nas tuas mãos essa oração e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 33, versículo 13 e 14, diz assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio ao penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Essa palavra profética, no livro do profeta das visões, profeta Ezequiel, que logo lá no capítulo 37 ele vai ter uma visão estrondosa sobre a nação de Israel no Vale dos Ossos Secos. Essa palavra profética, ela nos traz um alerta muito grande, que eu sei que essa palavra vai estar atravessando fronteiras, vai estar passando por continentes e vai edificar muitas vidas que estiverem agora acessando na internet, ou muitas vidas que tiverem alcance dessa palavra. A mentalidade do ser humano, a mentalidade das pessoas é a seguinte: vamos aproveitar a vida, nós somos jovens, nós temos que curtir, só temos essa vida, vamos desfrutar das coisas que tem nessa terra, vamos nos embebedar, vamos comer à vontade, vamos gastar dinheiro, vamos sair, vamos entrar, vamos curtir. É a mentalidade das pessoas que estão lá fora no mundo. O diabo, ele alimenta todo o desejo do homem que o leve para se afastar de Deus. O diabo alimenta isso. Então, no decorrer dos anos, no meio das igrejas foi se desenvolvido pelo diabo algumas doutrinas malignas. Nós vamos falar de uma delas nessa noite, doutrinas satânicas, que foi a causa e a razão da destruição de muita gente. Uma delas qual é? Salvo uma vez, salvo para sempre. Olha, um dia você não estava lá na igreja, você não viu que eu aceitei Jesus? Estou salvo. É certo isso? Isso é mentira do diabo. Isso é uma mentira satânica. E aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 13, 14 e 15, ele mostra: e se o justo vier praticando justiça, mas daqui a pouco abandonar a justiça e entrar para a iniquidade, Deus vai desconsiderar toda aquela justiça que ele praticou. Não interessa o tempo de vida que ele teve, nem o tempo de justiça que ele praticou. Deus vai desconsiderar e vai tratar com ele com a situação atual que ele se encontra. Qual é? Vida de iniquidade. O que significa iniquidade? Prática do pecado. Iniquidade não é a pessoa que pecou. A iniquidade é a pessoa que está praticando o pecado que cometeu. Isso é iniquidade. E aqueles que praticam a iniquidade não entrarão no reino dos céus. Então, decorrer dos anos, o diabo levantou essa semente maligna, doutrina carnal. Não existe outra doutrina para a igreja de Jesus que não seja o que ele deixou escrito em Mateus,
Marcos, Lucas e João. Não haverá outra doutrina para a igreja. Não haverá outro evangelho para a igreja. Não haverá outras regras para a igreja. Se você está numa igreja, qual é a doutrina da igreja de Jesus? A doutrina da igreja verdadeira, que está prestes a ser arrebatada, é as palavras que Jesus deixou escrita. Essa é a doutrina. Então as palavras de Jesus mostram isso. Deus trata conosco no momento em que estamos vivendo. Deus não trata contigo pelo que se passou ou pelo que ainda vai se passar. Deus trata contigo pelo que tu está fazendo no momento. O que se passou, se passou. Como vai ser a tua vida daqui para frente, depende do que tu está fazendo e praticando hoje. Não existe atalho no Evangelho. Existe o caminho. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além de ser artigo definido, está no singular. Então não existe atalhos no Evangelho. Não existe coisas mirabolantes fora do Evangelho. Lembrando que Isaías profetizou que nos últimos tempos apareceriam os inventores de mentiras. Nós temos visto aí os inventores de mentira, dando rosa, dando água ungida, dando sabonetes para lavar a alma, pedindo dinheiro, fazendo essas campanhas, lidando com as coisas do mundo. Tudo aquilo que o diabo usou em Mateus 4 e em Lucas 4, na tentação de Jesus, para seduzir Jesus, e Jesus resistiu e o derrotou com a palavra. Tudo isso, esses inventores de mentira usados pelo diabo atrás dos púlpitos, sendo chamados de bispos, apóstolos e pastores, estão dando para o povo, enganando o povo, sufocando o povo, como Pedro escreve lá em 2 Pedro capítulo 2, no verso 1 ao 3, arrancando a pele da ovelha, não tendo piedade do povo. O que o Espírito Santo está mostrando nessa noite é um alerta muito grande para você que está ouvindo essa mensagem. Como está a tua vida, meu irmão? Como está a tua vida, minha irmã? Se você morresse hoje, você subiria com Deus? Ou você entraria em juízo com Ele para ser lançado nas chamas do inferno? Como está a tua vida? A tua vida está como você deseja que ela esteja. Porque se você tomar uma atitude séria com Deus hoje, amanhã, a página da tua vida no dia de amanhã será totalmente diferente do que foi hoje. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós temos que andar com Cristo a cada dia, zelando pela salvação, zelando pelos dons, zelando pelo ministério, e saber que a qualquer momento Ele pode nos arrebatar e nos chamar para o seio da sua glória. Então Ele vai além. Isso aqui que eu vou ler agora confunde muita gente que não quer acreditar nisso. Como é que pode? Ela andava aí fazendo um monte de coisa errada, um monte de besteira. Ele andava aí nas esquinas, caído, prostrado na bebedice, nas drogas. Agora ele parou e se converteu ao Evangelho de Jesus. Morreu e partiu salvo. Está escrito: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, pagando furtado, andando nos estatutos de vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. O que é certamente viverá e não morrerá? Agora ele estará no caminho de vida, num caminho que conduz à salvação, num caminho que conduz à vida eterna. Se ele morrer praticando a justiça, o caminho é a glória de Deus, é o paraíso. Se morrer praticando a iniquidade, o caminho é o inferno, lago de fogo e enxofre. Essa palavra é bem clara, é uma palavra bem distinta. E Deus está mostrando que essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira de Satanás. É mentira do diabo. Tu tem que zelar pela tua salvação todo dia.
Aí talvez você esteja perguntando, como é que eu vou saber amanhã se a salvação ainda está na minha vida? É simples. Primeiro, Romanos 3,16, o que diz? O Espírito do Senhor, Romanos 8,16, perdão, 8,16. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se há uma testificação dentro do teu espírito, é porque você está praticando a justiça. Porque o Espírito Santo não testifica com a iniquidade. Ele abomina a iniquidade. Ele não concorda com a iniquidade. Ele não concorda com o pecado. Então, se você está praticando a justiça, o Espírito Santo testifica. Romanos 8,16, falamos aí. O Espírito Santo vai testificar com o teu espírito, por você estar praticando a justiça, que você é filho de Deus. E os filhos de Deus, partindo dessa terra, entrarão nas mansões celestiais pela porta. Mas o que o diabo faz? Ele prepara laços. Por que o diabo prepara laços todo dia? Porque hoje tu pode estar salvo em Cristo Jesus, mas amanhã você aceitando o prato ou o laço que ele botar no teu caminho, você aceitando, você perdeu a sua salvação. Talvez você pode pensar que isso pareça uma brincadeira. Hoje eu estou salvo, amanhã eu caio no laço do diabo, já não estou mais salvo, depois da manhã eu vou me arrepender, voltei a estar salvo. Não, isso não é brincadeira, sabe por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. A mesma corrente que o diabo lança para prender uma pessoa, e a pessoa sendo liberta por Jesus, a pessoa se desviando e não valorizando essa libertação, a outra corrente vai ser diferente, com detalhe: Deus vai te deixar pagar um preço. Por isso está escrito que se questione, queixe-se dos seus próprios pecados. Se você não valorizar a libertação, o poder da operação da palavra, que é eficaz e trabalhou na tua vida, Deus vai permitir que você venha pagar um preço. Davi pagou um preço terrível. Paulo pagou um preço. Moisés pagou um preço, não entrou na terra prometida. Os outros espias que foram com Josué e Caleb espiar a terra, pagaram um preço, também não entraram na terra prometida, nem as gerações dele. Todo mundo que zomba dos feitos do Senhor paga um preço, e o preço é alto. Quando Deus te liberta de uma situação em que Ele não está nela, é para você nunca mais voltar a se meter nela. Não brinca com Deus, que com Deus não se brinca. Se Ele te libertou, é porque aquilo ali não presta para você, não presta para a tua vida. Aleluia. Gente, Deus não transforma o erro, Deus faz aparecer o que é certo. Guarda isso. Deus nunca vai transformar nada pelo desejo do teu coração. Ele vai te dar algo poderoso, novo, pelo desejo do coração dele. Porque o desejo do coração do homem é enganoso, mas o desejo do coração de Deus é perfeito. Quando Ele te dá pelo desejo dele. Por isso você tem que aprender a confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o desejo do coração dele. Às vezes os teus olhos querem tanto uma coisa, querem tanto, e tu pede para Deus transformar, ou você pede para Deus trazer aquilo para a tua vida, ou você deseja ter posse daquele objeto. Deus te fala: não foi isso que eu projetei para você. Mas quando você insiste pelo teu livre-arbítrio e se apossar do que Deus não preparou para você, vai pagar um preço alto. Tantas mulheres no arraial de Israel. Sansão foi se meter justamente com uma mulher dos filisteus, Dalila. Deus não estava no negócio, e o preço dele foi tão alto que ele morreu cego embaixo dos escombros, dentro de um ginásio de onde estavam aqueles filisteus pagãos. Ele morreu soterrado ali com eles, cego das duas vistas, e foi sepultado no sepulcro da Escol, onde estavam seus pais. Por que ele pagou esse preço?
porque não consultou e esperou no Senhor. Esperar no Senhor é algo poderoso, gente. O desejo de Deus é perfeito. Quando Deus deseja investir em você, o desejo de Deus é acompanhado de sinais e prodígios que te cercam. Deus desejou José. Desejou tanto José que aonde ele parava tinha sinais que se manifestavam, até que ele sentou no trono do lado de Faraó. Segundo maior do Egito era José, governando as províncias do Egito toda. Deus colocou José naquela posição em que ele queria contar com ele, para que uma nação e várias outras nações não viessem a morrer de fome naquele período de 7 anos, por causa do Espírito Santo que estava na vida do homem de Deus, que Deus desejou, e esse homem não se meteu em iniquidade, mas andou em santidade e praticou justiça todos os dias. Por causa desse homem, milhares e milhares de pessoas não morreram de fome no período de 7 anos de estiagem, conforme Deus tinha revelado a ele no sonho de Faraó, das vacas e das espigas. Quando Deus deseja, Deus projeta. Você vai andando com Deus, vai andando com Deus, vai andando com Deus, Deus está contigo, Deus está confirmando. Nós temos que andar com Deus, não é Deus que anda conosco, somos nós que temos que andar com Ele. Porque Deus não vai aonde eu quero ir, eu é que tenho que ir aonde Ele deseja me enviar. Esses contextos aí fora estão errados. Deus anda comigo, Deus está comigo, Deus está comigo se eu estiver com Ele primeiro. Deus só vai andar comigo se eu andar com Ele primeiro. Deus só vai satisfazer o desejo do meu coração se eu desejar satisfazer o desejo dEle. Quando eu desejo glorificar e exaltar o nome dEle, Ele deseja satisfazer o que está no meu coração. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você está andando com Deus, como está aqui, Ezequiel 33, do 13 ao 15, tu está andando com Deus, mas de repente tu quis fazer uma coisa pela tua vontade, pela tua cabeça, não consultou o Senhor, não esperou no Senhor, Deus já não está mais andando contigo. Você deixou de andar com Ele e você vai pagar um preço muito caro por estar andando sozinho ou sozinha, desviado da vontade do Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não é. A minha vontade tem que ser desejar a vontade dele, porque na vontade dele não tem erro, não tem falha. Na minha tem. O que ele projeta para mim não tem como dar errado. O que ele projeta para mim só dará certo. O que eu projeto pode ser interrompido e ser falho, mas o que ele projeta é perfeito, é santo, e os sinais seguirão aqueles que creem. Então, se o ímpio vier praticando impiedade, mas ele resolver se consertar com Deus, se arrepender e começar a praticar a justiça, ele saiu do caminho de morte e entrou no caminho de vida. Mas se o justo vier praticando justiça, e resolver aceitar os pratos, os laços, as setas, os presentes de Satanás, todas as coisas que o diabo oferece para o homem e para a mulher, gira em torno das coisas do mundo. O diabo nunca oferecerá para alguém aquilo que é espiritual, porque ele não tem nada espiritual para oferecer, porque ele foi morto espiritualmente, ele foi separado de Deus. E quem está morto espiritual não tem nada para alimentar a tua vida. Então o que o diabo oferece? As coisas naturais desse mundo, os reinos desse mundo, como ele ofereceu para Jesus em Lucas 4 e Mateus 4. E Jesus resistiu-lhe na face com o poder da santa palavra de Deus,
o derrotou, Jesus saiu vencedor e vitorioso, e a Bíblia diz que depois vieram os anjos e o serviram. Não aceite nada que estejam te oferecendo dentro dos templos ligado às coisas desse mundo.